Separação, tristeza, luto, depressão, a dor da perda e a possível superação é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. Amor e Superação, Como Enfrentar Perdas e Viver Lutos, é o 8º livro do psicanalista Luiz Alberto Py. Graduado em Medicina com especialização em Psiquiatria pela UFRJ, ele fez formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Com mais de 40 anos de prática em seu consultório, Py foi colunista por cerca de 10 anos do jornal O Dia e atuou junto aos participantes do Big Brother Brasil da TV Globo por 3 temporadas. Para o psicanalista, perdas e lutos acontecem com todas as pessoas, sem exceção. E neste seu livro aponta, com muita sinceridade, os caminhos mais seguros para a superação. Luiz Alberto Py é o nosso convidado de hoje. Py, o que motivou você a escrever esse livro, Amor e Superação, Como Enfrentar Perdas e Viver Lutos? Eu já tinha escrito um livro sobre amor, sobre relação amorosa, e esse assunto do sofrimento, da perda, era um assunto muito presente no meu consultório. Tem muitas pessoas que trazem isso, e eu acho que é presente na vida de todos nós, porque todos nós sofremos perdas, a perda de parentes, né, os avós, depois os pais, eventualmente uma coisa mais trágica, perder um filho, perder um cônjuge. E a separação amorosa, que também, geralmente, para uma das pessoas, representa um impacto devastador, né? Eu tenho visto isso até como uma das perdas mais difíceis de você atravessar. E eu falo atravessar porque a gente atravessa isso, né? São situações horríveis que a gente entra nelas sem querer e vai até superar, né? E mas continuar a vida. Mas você diz aqui, né? Que a perda é sempre virtual. Como é que é isso? Eu digo que é virtual porque quando a gente perde uma pessoa, a gente não perde a pessoa que a gente teve, a gente perde a pessoa que a gente pensava ter, pensava que ia ter no futuro. A gente perde o futuro. O passado a gente não perde, o passado a gente viveu. E isso é muito importante para resgatar a nossa felicidade, a nossa capacidade de viver, que é saber que a gente pode carregar com a gente uma lembrança positiva, uma lembrança boa. A dor é de não poder ter continuado aquilo dali para frente. Quer dizer, cultivar a lembrança é bom. Eu é acho bom pensar que sim. na pessoa que se foi, eu pensar nos momentos bons. Isso não traz ainda mais saudade, mais dor? Não, porque a gente está vivendo. Eu acho que tem um foco que é viver a vida. E a vida é para frente, a vida é para o futuro. As lembranças a gente saboreia quando elas vêm como forma de uma coisa que é para a gente viver positivamente. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente deve ir para o passado com a razão. Então, a gente vai buscar no passado as coisas que são boas para a gente, que nos nutrem, né? Que nos ensinam, a experiência de vida. Se você vai com o coração para o passado, você vai viver dor daquilo que você perdeu, né? E mágoa daquilo que foi ruim. Esse equilíbrio, essa harmonia, como você diz no livro, é que é importante, né? Eu sempre falo a harmonia disso. Entre razão a razão e a emoção. A razão toma conta da emoção, vamos dizer assim. É assim que a gente consegue ser feliz. A gente não pode deixar, quer dizer, isso não quer dizer que elas ocupem exatamente o mesmo espaço dentro do pensamento da gente. São diferentes, mas estão simultâneas, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. E o que eu acho que é importante é isso, porque a emoção é que nos guia, a emoção é que nos diz, eu quero casar com essa pessoa, eu quero seguir essa profissão, eu quero morar nesse lugar. Isso é uma escolha da emoção. E a razão viabiliza. Como é que eu chego
lá onde a minha emoção quer ir. Eu costumo dizer, a emoção anda no banco de trás do carro que nem criança, e a razão pilota. Isso. Você diz aqui também que, e acho que tem a ver com o que a gente falou um pouquinho antes, que é devemos enterrar nossos mortos, ou devemos enterrar os mortos, no sentido real e figurado. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Enterrar os mortos é todo um processo ritualístico, né? Enterro é missa de sétimo dia, enfim, é descoberta da Matseiva para os judeus, enfim, cada cultura tem lá seu processo, que é viver aquela perda de uma forma bem intensa para esgotar ali e depois recomeçar a vida, né? A gente entender que a vida vai continuar. Mas é possível superar a dor de enterrar um filho? Eu acho que é uma dor tremenda, uma dor terrível, mas eu acho que a gente tem que buscar essa superação, quer dizer, atravessar esse caminho de dor. E eu tive uma experiência que foi que eu tive um filho que ficou agonizando, depois sobreviveu, mas ele ficou umas 2 semanas entre a vida e a morte. E eu fiquei o tempo todo pensando nisso, como é que ia ser, como é que eu ia lidar com aquilo, né? E eu me dei conta do seguinte, esse filho que eu tive, ninguém me toma, ele é meu, a lembrança dele é minha para sempre, né? Eu quero continuar a tê-lo, mas o que eu tive, eu não perco mais. Mas trocar a dor sem fim pela lembrança para sempre. Exatamente, exatamente. Eu acho que acaba assim, eu acho que fica o que é bom e a gente diz, bom, não continuou. Mas tantas coisas não continuam na vida da gente, né? O fim foi abrupto, vamos dizer assim, quando um filho morre. É diferente de quando, por exemplo, um pai ou a mãe morrem, porque é um fim esperado. A gente, desde muito cedo, a gente sabe que o provável é que a gente um dia vá se despedir para sempre. A gente recebe como natural, né? É o caminho natural da vida, né? Mais complicado superar essa dor, né? Olha só, uma dor cantada é o tom do musical quase normal. Na contramão da maioria dos espetáculos do gênero que se desenvolvem sobre temas leves, esta ópera rock usa ritmos e melodia para embalar a trama em torno de uma família cuja mãe vive grande transtorno provocado por uma perda irreparável. Eu fui conversar com o diretor do espetáculo, Tadeu Aguiar, e a entrevista você assiste agora. A angústia da família Goodman, incansável na busca pela estabilidade emocional de sua matriarca, a jovem senhora Diana, é o eixo central do musical Quase Normal. A protagonista, que luta contra um transtorno bipolar ocasionado por uma perda irreparável, sofre suas agruras sem perder a esperança de que dias melhores virão. Apesar de estressante, a rotina narrada pela peça não perde a leveza, pois os personagens, embalados pela levada do rock, tiram comicidade de sua própria tragédia, mantendo a saudável capacidade de rir de si mesmos. Nesse drama cheio de humanidade e música, o poder de abstração da arte permite ao espectador acompanhar os descaminhos da mente de Diana e torcer para que ela encontre um meio positivo de lidar com sua própria condição. Tadeu Aguiar, quer dizer que Quase Normal mudou a história dos musicais na Broadway? É o que dizem. O espetáculo ele é muito diferente do que vem sendo apresentado nos Estados Unidos, porque é um musical que tem uma proposta de uma discussão de um tema muito profundo, que é a doença bipolar. Então, você fazer um musical com esse tema, criou-se, enfim, uma expectativa de como seria um musical assim, porque geralmente os musicais são temas muito leves, às vezes quase banais, são motivos para você sapatear, cantar, enfim, e esse tem uma proposta de aprofundar na alma humana. A vertigem de uma queda, mas que nunca toca o chão, acontece o tempo todo dia, dia a dia, você não sabe não o que é viver na escuridão, uma louca fugitiva me esconder na imensidão, se me encontram vão matar-me, pois não sei mais
mais te encantou nesse espetáculo que te motivou a montar, fazer uma adaptação, né, para a cena brasileira, com versão das letras, quer dizer, é um trabalho de fôlego, né? Eu adoro musicais, vou todos os anos aos Estados Unidos e a Londres, e aí assisto todas as peças, fiquei curioso para saber como é que se faria um musical com esse tema. No final do primeiro ato, eu já não conseguia me levantar da cadeira, tamanha emoção que eu estava sentindo, eu estava muito tocado com o que estava acontecendo comigo. Vai ser bem legal, 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 vai tudo funcionar em pouco tempo, acaba o pau. Fico aguardando o telefone, mas tocar, eu vou me libertar. E eu falei assim, caramba, eu quero muito fazer essa peça no Brasil. Alô? Oi, amor. Tudo ótimo. Eu já desinfetei a casa inteira, reinstalei o computador e fiz umas arrumações, viu? Ah, sabe que eu fiz uma pilha de origami. Agora, você teve uma preocupação desse tema não ser muito bem compreendido e aceito pelo público brasileiro? Não tive essa preocupação, porque acho que a peça ela não discute esse tema. A bipolaridade ela é só um instrumento para a gente contar essa história, e da história de uma perda. Então a gente perde coisas diariamente, né? A gente perde amigos, a gente perde coisas físicas, a gente perde animaizinhos, a gente perde milhões de coisas, e isso modifica a nossa história. Então acho que a peça fala sobre perdas, né? E como lidar com essas perdas, né? Sei que acredita em mim, por que você não me deixa em paz? Sei que acredita em mim, por que você não foi embora com ela? Eu vou te perder. No próximo bloco... Uma oração, para mim, é a garrafa do náufrago, essa mensagem numa garrafa. E ainda... Quando eu vi a peça, eu achava que a peça era linda, né? Me tocou profundamente, mas era muito Broadway, era show.